Monark, Entendeu? até Então, agora ele você não basicamente conseguiu tá pedindo pra entender. Você não conseguiu entender até agora o conceito de propriedade privada, cara. Você acha Não, que propriedade ele não privada consegue entender. é seu Vocês carro, não conseguem é sua entender. casa, Não, mas o que é é? seu Não, cachorro? Não mas é se você isso, pegar cara. no dicionário, Não é é o quê? isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. Porque lá tem propriedade privada na China. Tem o respeito ao que A as pessoas propriedade têm. privada, porra, vocês são burro, caralho, não é possível. Não, vai Fala aí, se fuder, porra. Não, sério, eu tô falando sério aqui. Ó, Monark. pelo amor de Tô, Deus, pô. Monark, Eu também propriedade tô. privada, caralho. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para de falar destruída. merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Não, estruturarem não. Claro que Não foi a eles têm elite o poder, que pô. não O que foi- que impedia Monark, a porra da China Monark. passar a porra do trator naquela Monark. fucking casa? É a porra da propriedade privada, caralho! Monark, a propriedade Vocês não conseguem privada- entender. A lei da propriedade privada não protege ninguém. Se uma Então lei o de que que propriedade protegeu aquela privada- merda daquela casa? Não O que foi que a- protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista, porque a propriedade privada Mas de é uma propriedade camponeses, privada, então, porque não, propriedade, porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é Exato! respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema é Calma, Monark. Não, Calma, é porque caralho. cara, Você tá muito nervoso. Calma, É mano. porque, Calma. é porque parece que eu tô falando com porta, porra. Não, Pelo não, amor não, de não. Deus. O negócio tá, é o não seguinte, tá. ô, Monark. Para, Não, espera não um tá. pouquinho, Eu- gente. Ó, eu- o cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime nacionalista. Beleza! Depois que mas eles não precisaram derrubar o conceito de propriedade privada ao cacete. Vocês não conseguem entender isso? eles derrubaram o conceito de propriedade privada Eles que existia melhoraram a antes. propriedade privada deles. Não, eles não, eles esse que é o aumentaram o problema, conceito. não. Claro que foi, cara. Não. Porra, o que garante... o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada! Não, Porra! não é Pelo o direito amor da- de Deus! Não, é simples, porque cara! não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente É que tem aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, Caralho. onde não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobrem PTU, te cobrem PVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra. É isso. O pior, mano, Peraí, é que, peraí. Calma aí. eu concordo com o Monark, porque é o seguinte, se você falar que não existe a propriedade privada, você não tem como você ter uma casa lá mesmo. Você põe, essa casa não é sua, sai daí. O único termo que Mas você tem que cara, é entender simples, que é o te que- garante é realmente você falar, pô, essa propriedade aqui é minha. Você pode fazer o que você quiser, você dá a volta, você passa por cima, você usa o que você quiser da sua Monark, vida. Na o que- minha parte você não entra. Ó, tá cheio de cara da China me mandando isso, áudio pô. aqui Você entendeu? que quer conversar Agora- com você, viu, Agora Monark? você pega e Ó. fala pro Monark que realmente não é a propriedade privada. Eu tô aqui calado porque, de verdade, a propriedade privada é a única coisa que você tem que é intocável. Se você falar, Mas não, é- eu posso mexer, ela já não é mais privada. Se você falar, não, eu posso passar, não é privada, então. Pois O que é, que e aí permite? você percebe como o Gaio Fato tá trabalhando para as elites. Porque ele vem aqui no podcast para tentar destruir o conceito de propriedade privada pro Estado, que quem manda são as fucking elites, poderem tomar a porra da sua casa e Ó. do seu carro a bel prazer. Vamos Porque lá, o conceito vamos lá. de propriedade privada foi destruído. Conceito esse que existe na porra da China, muito mais do que no Brasil. Vamos lá, o país vamos que lá, vamos lá. supostamente esses caras amam. existem diferenças do que a gente tá chamando de propriedade privada, né? Não, você Por tá quê? inventando, você tá pegando o conceito de propriedade privada, enfiando no cu e transformando em outra merda, porra! É isso que tá acontecendo.
Vocês comunistas têm que parar de mudar os conceitos das palavras. As palavras Mas, têm Monark, conceito claro e propriedade definido. privada. Mas propriedade privada é um conceito espacial, é um conceito do céu. Quem que colocou Cara, a propriedade? Quem que privada, colocou? esse Deixa eu objeto, falar, essa deixa eu terra é falar. sua. Peraí, Algo Monark, é seu. peraí. Ó, quem que colocou o conceito de propriedade privada? O tipo de propriedade privada que um existe conceito, hoje. cara. Vocês não conseguem entender um conceito. A questão é que nem mesmo o conceito de propriedade privada é o mesmo, desde sempre. Ele É passa o mesmo, por cara, é simples. alterações. Algo é seu. Sua propriedade privada, algo é seu. É simples. Algo que é seu, por direito, legal. Propriedade privada, algo que é seu. É muito simples, não passa disso, cara. Entendeu? Se você quiser inventar firulas pra fazer marabolismos argumentativos pra vender os direitos das pessoas para as elites, entendeu? Que é isso que você tá fazendo e você não consegue perceber. Você trabalha para as elites. Você quer tirar o conceito de propriedade privada para que as elites possam tomar as nossas coisas. Propriedade Não é isso, privada, Monark, propriedade privada não é bem de consumo. Telefone, Cara, carro, é terra, casa, é carro, é essas tudo que coisas. você possui por direito. Objetos. Não, propriedade Objetos, privada. coisas físicas, coisas materiais. É muito simples, mano. Vamos passar dessa discussão de o que é propriedade privada. Pelo amor de Deus, você não consegue entender esse conceito Não, mas não dá aí. básico. Se a gente passar, Não, não olha dá, aqui, ô Monark. Fala, Porque eu explica tenho aí, que ô meu aceitar Fábio. a doideira da cabeça de vocês que querem pegar um conceito, transformar em outra merda, e eu tenho que comprar a merda de vocês, que não tem nenhuma lógica, só porque vocês querem fazer uma disputinha política que vocês nem percebem que é, na verdade, controlada pelas famílias, Beleza. cara. Vocês Monark. são um bando de peão burro, porra. Pra gente poder, então, encaminhar o primeiro tópico, sei lá, dessa discussão sobre propriedade privada, você conhece a história da lei do roubo de lenha? Você conhece essa história? Ah, cara, se for muito longa, eu não quero conhecer. Não. Não, É não, uma não. história legal, é uma história bem elucidativa sobre, Tá bom, manda. sobre isso. Na Idade Média, em algumas propriedades do antigo Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, os camponeses moravam em propriedades feudais. E quando eles moravam nessas propriedades feudais, eles tinham acesso a algumas áreas dessa propriedade. Então eles tinham acesso aos bosques, às florestas, acessos que eram mediados com o senhor feudal. A partir de uma determinada época, isso lá na virada do século XVIII para o século XIX, o regime que regulava a propriedade privada, que aqueles camponeses e suas famílias moravam há séculos, foi alterado por uma lei de uma autoridade política local. Essa lei proibia os camponeses de colherem madeira que caía das árvores para usar como lenha. Já não é propriedade privada. Os camponeses eles acessavam essa madeira há séculos desse jeito. Eles tinham habitualmente esse acesso. E aí Então, veio eles uma tiraram a lei, propriedade privada dos camponeses. que retirou esse direito. Beleza, retirou a Porque- propriedade privada. Exato. Retirou o direito deles Da propriedade utilizarem, privada. Exato. deles utilizarem essa madeira, porque Era foi o deles a momento. propriedade? Mas essa que é a questão, essa propriedade não era deles, mas Então, esse eles tiraram, regime não foi tem, exato. aí Mas esse o regime problema foi não é a propriedade alterado. privada aí. Aí esse regime foi alterado e os camponeses que Perderam a pegavam propriedade pegavam essa madeira para poder fazer de lenha, de repente começaram a ser perseguidos pelos guardas feudais, pelos guardas medievais de cada uma dessas propriedades. E de repente Porque existia eles propriedade privada. não tinham. Por quê? Porque a propriedade privada, enquanto uma Não ficção, existia. ela tá sobre a letra da lei. Então, porra, Então- a propriedade privada é um conceito de algo que é seu, entendeu? Se nenhuma propriedade pode ser sua, não existe propriedade privada. Se toda propriedade é do feudo, não é propriedade privada, é feudalismo, porra. Não, só que essa propriedade que estava antes sob o controle, estava sob o controle do senhor feudal, não era uma Então, não é propriedade privada, cara, não é um era fato. não era propriedade privada dos camponeses, era um direito de uso que eles tinham acesso. Só Então, que pronto. a partir do momento em que essa terra vai ser encaixada numa outra legislação, essa propriedade privada ganha um outro caráter. Mas E aí não era esse- propriedade privada, cara. Pelo amor de Deus, você acabou de falar que era do feudo. Não, e o feudo era de quem? Hã? E o feudo era de quem?
Mas No não feudo era era de propriedade quem? privada dos caras. Por quê? De quais caras? O feudo era de quem? O Dos feudo era do camponeses. senhor Os feudal. camponeses, eles trabalhavam no feudo do rei, cacete. Porque eles tinham acesso a esse direito de recolher lenha. E aí, de repente, numa mudança de legislação, essa mesma propriedade privada que antes eles tinham um determinado acesso, agora eles não têm mais. Ou seja... Mas não era todos propriedade deles. Mas é isso, eles trabalhavam Mas você nessa vê que propriedade. nessa analogia, ô Gafato, nessa analogia, a propriedade privada está defendendo o direito de quem é dono da terra, certo? Você percebe como é bom você ter uma propriedade privada? A propriedade privada não está defendendo o dono da terra, é o contrário, é o dono da terra que está defendendo a propriedade privada. E é o fato dele ter a propriedade privada que permite com que ele possa inibir outros grupos a acessarem a propriedade privada. Não, o que permitia era que o senhor feudal tinha exércitos e se a porra do camponês reclamar, ele matava. Porque a propriedade privada dele era mantida à força, ele não precisa da lei, entendeu? Assim como hoje. Exato! Por isso que quando a lei permite que nós tenhamos propriedade privada, é bom pra gente. Porque é uma proteção legal. Claro que é, caralho! Claro que é, cara! Presta atenção! Bicho, eles têm as armas. Eles controlam pela força. Eles não precisam da lei. A lei, no caso, tá protegendo a gente. Se a gente não tem na lei a propriedade privada, nada é nosso. É tudo deles. Sacou? Eles vão continuar tendo a propriedade deles à força, porque eles têm a porra dos exércitos. Entendeu? Então, o conceito de propriedade privada é importantíssimo na sociedade moderna, justamente para proteger a porra do trabalhador, que você diz que quer proteger, mas na verdade Vamos lá. O que acontece é o seguinte: a obtenção do direito ao acesso aos bens de consumo, às propriedades de uma maneira geral, foi uma conquista histórica dos trabalhadores. Não foi algo que caiu do céu, não foi algo que veio a partir de um progresso humano natural. O acesso a esses... A reivindicação é natural. A Revolução Francesa aconteceu... Naturalmente. Naturalmente? Naturalmente. As pessoas se organizaram de forma... As pessoas se organizaram de forma natural? Toda organização é natural, pô. O que seria não natural? O que seria uma organização da sociedade não natural? A sociedade organizada pela propriedade privada, porque a propriedade privada não é porque ela não é natural, ela não é uma coisa que existe. Sabe o que é natural? Sabe o que é natural? Sabe o que é natural? O que é natural é tudo aquilo que é proveniente da natureza, da ordem cronológica das coisas, da ordem do tempo. A propriedade privada, a propriedade privada, você tem alguma propriedade? Ela é uma criação histórica. Você tem alguma propriedade? Você tem alguma propriedade? A propriedade privada. Você tem algo? Você tem um carro? Você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro e ir pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é sua propriedade privada, certo? Certo. Então eu não posso tirar de você porque é seu, porque é sua propriedade privada. Existe um conceito de propriedade privada, você está se beneficiando dele, e isso me impede de ir na sua casa, tomar o teu carro e sair dirigindo, porque a lei protege a sua propriedade privada. Essa lei, a lei que existe, ela ajuda a proteger alguns tipos de propriedade. Tá te protegendo! Você quer que isso acabe, você quer que qualquer um vá e possa tomar teu carro. Não. A lei que existe hoje e que permite a proteção da propriedade privada, é uma lei que beneficia os detentores dos meios de produção e das grandes propriedades privadas. Então você não quer ter a propriedade do teu carro? Sabe quem pode tomar a propriedade do meu carro? O banco. O Estado pode. O Estado pode. O Estado também pode. O Estado pode, porque a gente está falando de um Estado que é controlado por proprietários privados, por uma camada social chamada burguesia. É elite familiar. Cara, mas você entende que a lei tá te protegendo? A lei da propriedade privada, no caso, é uma proteção nossa, cara, entendeu? Se você acabar com a propriedade privada, o conceito de propriedade privada, você não tem o seu carro, ele não é seu. Porque por que ele é seu? Porque é a sua propriedade privada, porra, pelo amor de Deus, é tão simples, no comunismo... Isso é discussão de segunda série. No comunismo, o Gaiofato teria carros melhores para ele poder usar
A hora que ele quisesse. Não, Monark. Monark, você olha.